Bom dia a você, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre, que é um oferecimento da Prismac Turismos, que é aquela agência de viagem que vende a passagem aérea online mais barata do Brasil. Fica ali no setor hoteleiro norte, no Garvey Parque Hotel. É um oferecimento do restaurante Esquina Mineira, que fica na 704, 705 Norte. E também um oferecimento da Lojas New, que fica no Conjunto Nacional Térreo e no Taguatinga Shopping. Quando você quiser uma camisa bonita e tudo, é só você passar lá nas Lojas New. Mas hoje nós temos aqui o nosso repórter do Planalto, né? Que é o nosso amigo Luiz Solano. Temos o Maurício Leandro, que coordena essa parte de esportes, né? Mas agora vai até falar um pouquinho com a gente sobre outros assuntos, né, Maurício? E temos um assunto aí muito palpitante, né? A revista Veja, que circulou domingo passado, né? Ela faz uma denúncia gravíssima, né, que envolve o governo do Distrito Federal. Ela fala que há um superfaturamento, né, inclusive parece que junta documentos, essa coisa toda. Mas a primeira denúncia é de que o estádio tinha uma previsão de gasto inicial de 696 milhões. E segundo já se sabe, né, e aí fato constatado pelo próprio Tribunal de Contas do Distrito Federal, já se enterrou naquela obra 1 bilhão e 400 milhões de reais. Quer dizer, já é o estádio mais caro do mundo. Mas, além disso, tem algumas outras coisas, né, que nós vamos poder conversar. Mas, antes disso, queremos ouvir aí o bom dia do Solano e do Maurício Leandro, né? Bom, estou dando meu bom dia, tem boas notícias, aliás, duas boas notícias, e que nós vamos apresentar aqui no programa Tribuna Livre, viu, Raimundo? Ok, Maurício. Bom dia, amigos do Tribuna Livre, e em cima desse assunto palpitante, que é a construção do novo estádio. Estádio interessa, a área de esporte. Exatamente, né? Só para ter uma ideia em cima de números, o primeiro turno do Campeonato Brasiliense, a Taça JK vencida pelo Brasília no último final de semana, os 36 jogos do primeiro turno, considerando somente a fase de grupos, teve 37 mil torcedores durante todo o campeonato. Mais de 1.000 por jogo? Exatamente, 37 mil torcedores, é uma média até certo ponto considerável, considerando os anos anteriores, mas muito longe da representatividade que tem o Estádio Nacional Mané Garrincha, que é um estádio para 71 mil lugares, e todos os 36 jogos do primeiro turno não encheriam o Estádio Mané Garrincha. Realmente é um dado interessante. Mas vamos lá, então, o que o Tribunal de Contas do Distrito Federal fala sobre isso, né? E que a Veja foi quem repercutiu essa semana. O tribunal acusa duplicidade de serviços, pagamentos antecipados. Esses dois atos já geraram um prejuízo à sociedade de Brasília, aos cofres do Distrito Federal, 72 milhões de reais. Além disso, o projeto de cobertura do estádio está sendo feito pelas mesmas empresas que elaboraram o projeto básico. O que significa dizer, você telespectador, é que se bota a raposa no galinheiro, né? Quer dizer, os caras dizem como é que vai ser, quanto custa essa coisa toda, entendeu? Quer dizer, e se alguém do governo quiser responder, o espaço está aberto. Nós oferecemos os 30 minutos do nosso programa para que vocês possam vir aqui explicar. Mas o problema é porque a gente às vezes liga, convida e tudo e ninguém aparece, né? Quer dizer, todo mundo faz cara de paisagem. Nós não podemos deixar de dar a notícia e comentá-la, né? O que você acha disso tudo, Solano? Veja bem, a minha preocupação é aquilo que se comentou no sábado passado. O estádio está aí pronto, quase pronto. A parte de fora não será entregue daqui a 5 meses. Voltei ontem, hoje devo passar neste sábado, no final da tarde, e a obra continua a passo lento. Então eu não acredito, meu caro Ribeiro, que a obra seja concluída até no dia da inauguração. E o que você acha dessa história das mesmas empresas que ajudaram a elaborar o projeto básico estarem executando a obra? Eu diria aqui uma palavra, maracutaia. Para ilustrar ainda o que vocês estão colocando, desses 72 milhões de prejuízo, um dos que foi levado em conta pelo Tribunal de Contas foi a cobertura do estádio. Porque em todos os estádios foi colocada apenas uma membrana de revestimento. E segundo estudos, não haveria necessidade de se colocar 2 membranas. E não houve a preocupação do governo do Distrito Federal em colocar somente uma e evitar o custo extra.
Então, foram gastos mais de 72 milhões para se colocar uma outra membrana que foi desnecessária em outros estádios importantes. E cabe também, nesse Tribuna Livre, fazer uma outra colocação em cima do custo por assento no estádio Mané Garrincha. R$ 16.938. Um assento? Um assento custou R$ 16.938 para o GDF, enquanto que o estádio mais barato foi o estádio Castelão em Fortaleza, já foi reinaugurado. No final de semana tivemos Ceará e Fortaleza, o Ceará venceu por 2-0, R$ 7.740. Para você ver a disparidade entre o custo de assento, mais do que o dobro. Mais do que o dobro. Que mais do que o dobro, loucura, exatamente. Né? Isso é porque o Tribunal de Contas está em cima o tempo inteiro, né? Está fiscalizando essa coisa toda. Olha, eu não sei não, viu, mas eu acho que ainda vai dar muito pano para manga essa história. E sem esquecer, nós que gostamos de futebol, o caso do Ribeiro, o caso do Solano, do telespectador da TV Brasília. Solano, ele gosta de futebol, mas tem mau gosto. Ele torce pro Botafogo. Não, mas ele está por cima agora, campeão da Taça Guanabara. É torcedor do Flamengo, mas você vai regenerá-la, né? Exatamente. E falando ainda sobre essa situação envolvendo o Estádio Nacional Mané Garrincha, a gente sabe muito bem que as cores da bandeira brasileira não tem vermelho, né? É verde, amarelo, azul e branco. Ainda é, não é? As cores... as cores da bandeira brasileira, porque a gente sabe muito bem que não só as cores de uma bandeira, como também a simbologia de uma bandeira tem o seu significado. Por exemplo, a bandeira do Distrito Federal, ela tem 4 setas, né, de forma perpendicular na bandeira de Brasília, e que indica que é o centro do poder, direcionando, né, todo o poder para os 4 cantos do Distrito Federal, né? E nós não temos o vermelho, nem na bandeira do Distrito Federal e nem na bandeira do Brasil. Mas por que você está dizendo isso? Porque todos os assentos do estádio Mané Garrincha serão na cor vermelha. Como é que é? Exatamente. A gente tem até uma foto aqui, que é uma maquete, uma prévia do que será o estádio Mané Garrincha, verificando através dos assentos, dos camarotes e, no fundo, todo o cenário das cadeiras vermelhas que estão sendo colocadas. Mas quer dizer, então, que os assentos são vermelhos. O vermelho não tem nem na bandeira brasileira, né? E nem na bandeira de Brasília. Eu não sei se... Mas tem na bandeira do PT, que é o partido do governo, é isso? Eu não sei se é por causa do Brasília, que vai decidir a segunda partida aqui, que a bandeira do Brasil. O Brasília é vermelho. Não tem um dono aí que é o advogado do Agnello? O Luiz Carlos Alcoforado é o presidente do Brasília. Então, pode ser, mas não é não. Na verdade, é porque a bandeira do PT, meu Deus. Mas, ô Ribeiro... Olha, é um festival de besteira que Nossa Senhora, hein? Isso é uma besteira cara, hein? Isso me lembra no governo de 94, quando o governador Cristóvão Buarque assumiu. Botaram os telefones? Não, colocaram todas as cores do Banco de Brasília, em algumas repartições era só vermelho, trocaram as cores. Então já é hábito e se acostumaram a mudar as verdadeiras cores. Mas é bom o telespectador saber, nós não estamos dizendo isso só para desabafo, não. É para chamar sua atenção, é para você se indignar, porque o dinheiro que está sendo gasto é seu. Quando você sai de casa para ir comprar um pão, você paga imposto. E aí o governo está usando esse dinheiro para fazer esse tipo de coisa, para fazer propaganda institucional do seu partido. Quer dizer, é uma vergonha, isso está parecendo uma cidade do interior, onde ninguém sabe de nada. Olha o Ministério Público aí, está na hora de ação com relação... Está passada a hora, né? Com relação a essas cores aí, né? O vermelho, e como disse aqui o Maurício, devia ser o verde, que é o nosso também, né? O branco também. Por exemplo, o Maracanã, todas as cadeiras serão brancas. E dá um cenário belíssimo, né? O Maracanã que... Não, então poderia, até mesmo, se é a questão de simbologia, você pode utilizar as 4 cores da bandeira do Brasil. Verde, amarelo, azul e branco. E a bandeira de Brasília, que é verde e branco, né, estaria contemplada também. A capacidade do estádio Mané Garrincha será para 71.500. Que já é outro absurdo também, né? E será o segundo maior estádio do país, só perdendo para o Maracanã. Para a Copa das Confederações, somente será utilizado em um único jogo, que é a partida inaugural no dia 15 de junho, Brasil e Japão. Para a Copa do Mundo, serão 4 partidas na primeira fase, com o Brasil jogando a terceira partida da primeira fase em Brasília.
Nas fases seguintes de mata-mata, nós teremos as oitavas, as quartas e a decisão de terceiro e quarto lugar. São os 7 jogos que o Estádio Nacional Mané Garrincha receberá na Copa do Mundo. Até aí tudo bem, Maurício. O que se pergunta é o que fazer com esse elefante branco depois? Essa é que é a questão. E o custo que esse estádio está tendo. E o pior, está servindo de pano de fundo para encobrir o caos na saúde, na educação. Aliás, de segurança também, você tem alguma coisa para falar. Mas isso nós vamos falar daqui a pouco e o Tribuna Livre volta já já. Bem, estamos de volta e agora para contemplar o assunto que o Solano quer falar, né? Solano quer falar um pouquinho mais sobre a questão de segurança. Parece que repercutiu bastante, né? Os comentários foram feitos aqui no sábado passado, né? E você parece que quer trazer alguma coisa. Exatamente. No sábado, após a apresentação do programa Tribuna Livre, eu encontrei com uma alta assessora do governo do Distrito Federal. E ela me disse que nós estávamos fazendo aqui tempestade em copo d'água. Pois bem, nesse mesmo dia, eu vou trazer aqui, com a sua permissão, Ribeiro, a manchete do Correio Brasilense do sábado no programa que nós apresentamos aqui, falando dessa violência, que nem é caso apenas de Ceilândia, de Samambaia, de Taguatinga. Tá a manchete aí? Assalto no Lago Norte, sequestro no Lago Sul. E quem foi assaltado? Foi exatamente uma assessora da presidente Dilma, uma alta assessora da presidente Dilma em pleno Lago Norte. Então, aqui estão as informações. Eu queria, então, parabenizar a dona assessora do governador por ter me chamado a atenção. Essa aqui é a verdadeira violência que nos preocupa em todo o Distrito Federal. Não, e tem um fato em conteste, né? Quer dizer, nós noticiamos aqui, o sujeito pode tentar explicar, mas 8 pessoas foram assassinadas na madrugada de domingo para segunda-feira. Quer dizer, esse fato é em conteste. Existe o corpo, a pessoa morreu, está registrado. Portanto, nós não estamos fazendo tempestade em copo d'água, Ribeiro. Essa é a verdade. Agora, o governo precisa ter seriedade, né? O governo precisa governar. Nós não temos governo. Ele só vive viajando. Esse é o grande problema, né? Nós não temos comando, nós não temos nada disso, e aí a cidade fica entregue, né? É uma onda de violência, sequestro relâmpago a gente nem fala mais aqui, porque isso é toda hora, né? É roubo, enfim. E agora esses homicídios, terrível, né? Mas tem um outro assunto também, que a Veja puxou, o Solano, que também se referia a superfaturamento. Aí, doutor, o negócio é quase que apetitoso, né? Porque é sobre a merenda escolar. E traz dados também. Diz que o governo, em dezembro e novembro do ano passado, comprou 59 mil latas de óleo de soja. 59 mil. Quando você compra em grande quantidade, a tendência é que seja mais barato, né? Isso é o normal, né? Eu acho que qualquer dona de casa faz essa conta. Não, né? É à toa que você tem uma série de locais que você tem atacadista, né? Que você compra por caixa. É mais barato, né? Pois é. E quando o preço do óleo no supermercado, vendendo avulso para cada pessoa, estava R$3, o governo comprou a R$4,99. Nessa quantidade. Nessa quantidade. Quer dizer, a R$5. O quilo do milho verde, o governo comprou por R$8,90, quando no supermercado estava R$4. Então você veja, olha, é uma denúncia seríssima que a Veja fez. E, aliás, quero parabenizar aqui o Hugo Marques, que foi inclusive meu aluno, né? Um rapaz muito bacana, muito competente, né? Tem uma trajetória, né, no jornalismo, principalmente investigativo. E, além de tudo, essa merenda escolar foi comprada em regime emergencial, não foi feita licitação nem coisa nenhuma. Quer dizer, então, realmente o negócio está muito escancarado, né? O negócio está muito feio, né? É o prejuízo que você, contribuinte do Distrito Federal, está tendo. Se verdadeiras essas informações que nós estamos repassando da Veja, se verdadeiro, o prejuízo que o contribuinte do Distrito Federal está levando é muito grande. Não é, Solano? É verdade. E tem outro prejuízo aí do aluguel de uma casa lá na 706 Sul. O governo agora aluga casa também? Que foi comentado na reunião segunda-feira passada, de que estão instalando uma clínica para drogados na 706 Sul, Bloco K, Casa 3. Acontece... Na W3 Sul? Ali na região da W3 Sul.
Mas ali é residência, ali não pode. Exatamente. Só que o governo está fazendo? Só que o preço de aluguel é de R$ 3.500 a R$ 5.000. A casa foi alugada por R$ 10.000. Isto foi debatido, isto foi comentado durante a reunião dos prefeitos comunitários da Asa Sul, da Asa Norte. Inclusive, uma líder comunitária levou o problema para o grupo que estava ali presente. Estava presente um diretor da GFIS, da Polícia Civil, da Polícia Militar. Agora, se o aluguel foi para R$ 10.000, a pergunta é a seguinte: quem é que está pagando este aluguel nesse valor? Porque, como eu disse aqui, o Ribeiro, o aluguel ali naquela região é de R$ 3.000 a R$ 5.000. Sim, mas quem está pagando então é o governo, está pagando? É um fato para ser apurado. E, inclusive, eu quero trazer aqui neste programa a prefeita comunitária que fez a denúncia para quase 300 pessoas. Denúncia que foi gravada, foi filmada, inclusive consta em ata. A resposta vamos ter na próxima semana. Maurício, você está vendo aí que se a gente ficar aqui, é denúncia toda hora, né? Eu entendo que o Tribuna Livre serve para alertar, né, os órgãos responsáveis para apurar essas irregularidades, essas denúncias, porque o que nós queremos dentro do governo do Distrito Federal é transparência, porque o governador Agnello vive colocando de que nosso trabalho é transparente, nós temos o site onde o que se é gastado, o que é apresentado, mas só que não é isso. Mas não tem resposta para as denúncias. Mas só que não é isso que está se vendo. Se você tem um estádio de futebol em que você pode fazer uma economia de R$ 72 milhões em cima da sua cobertura, em que outros estádios, tão importantes quanto o estádio Mané Garrincha, os engenheiros entenderam que uma membrana de cobertura do estádio era suficiente, né, para atender todos os torcedores, e aqui em Brasília se coloca duas, para superfaturar em 72 milhões, aí você já começa a entrar numa situação de falta de credibilidade. E aí é necessário que o Ministério Público Federal, aliás, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, possa realmente, tomando conhecimento dessas denúncias, tomar alguma providência. A Polícia Civil naquilo que é da sua competência, né? E a Polícia Federal. Enfim, os organismos de controle social que são pagos para isso, né, precisam tomar providência, né? Até mesmo para esclarecer, porque se o governo não esclarece, alguém tem que esclarecer. Por exemplo, essa história. Me parece que quando o João Dias jogou lá os 200 mil, que era o troco da propina, na mesa do Paulo Tadeu, lembra dessa história? Agora o Ministério Público Federal, nós até colocamos isso no programa passado, agora o Ministério Público Federal diz que está investigando. Ora, é fundamental que alguém diga, porque ninguém está babando para jogar 200 mil reais na mesa dos outros, né? Ninguém joga fora 200 mil. Tem uma história qualquer. E o pior de tudo, rapaz, e é isso que esculhamba, né, com tudo, né? É que no intervalo de 15 minutos, quando o João Dias chegou e jogou os 200 mil na mesa, aí em 15 minutos chamaram a polícia. Enquanto chama a polícia e a polícia chega, levou-se 15 minutos e sumiu 49 mil. Era porque tinha larápio lá dentro. Que coisa absurda. Quer dizer, então essas coisas precisam ser esclarecidas. Não é possível andar no passo, por exemplo, agora que o Ministério Público está tomando uma providência para saber o que está acontecendo. Não, pelo amor de Deus, tinha que saber logo, né? Até porque a população precisa saber. Alguém precisa avisar que órgão público existe para o público, para servir ao público. O público é que é o alvo disso tudo. E se ele não sabe da história, como é que ele pode até saber se o governo está agindo dentro da legalidade, não está, essa coisa toda, né? E outra, aproveitando essa colocação gravíssima que você fez, professor Raimundo Ribeiro, em relação ao futebol... E que é notório, né? Em relação ao futebol, no sábado, dia 25 de maio, nós teremos Santos e Flamengo aqui. Né, já está confirmado. Em 2001, Flamengo e Santos já se enfrentaram em Brasília. O Flamengo ganhou 2-0. Isso, na Boca do Jacaré. Aliás, na Boca do Jacaré, isso. O Flamengo venceu por 2-0. O Marcelinho Carioca estreava no Santos. Então, é necessário que o próprio GDF traga uma transparência para esse jogo também. Qual é o custo de se trazer Santos e Flamengo? Qual o valor que vai ser cobrado? Que a Federação Paulista não vai abrir graciosamente. Exatamente. Né? Porque o direito é dela, né? É bem por aí. Por exemplo, a Federação Carioca de Futebol ela já sinalizou que não abre mão do seu mando de campo. Então é muito provável que a tabela do Campeonato Brasileiro saindo, é muito provável que o GDF vai se empenhar para trazer um grande evento todos os meses aqui.
no Campeonato Brasileiro. Isso é uma coisa líquida e certa. E o primeiro jogo é Santos e Flamengo. Então é necessário que se tenha toda a transparência para esses jogos aqui na capital federal. Perfeito, mas vamos amenizar um pouquinho também, né, Maurício? Vamos falar um pouquinho de futebol, né? Se bem que até do futebol tem enrolo para todo lado, né? Exatamente. Começa a Taça Mané Garrincha, no último final de semana o Brasília sagrou-se campeão, mesmo perdendo a invencibilidade. Perdeu de 1-0, mas podia perder até de 2, 3. né? Podia perder 3. 3 perdia o título. 2-0 ainda daria o título ao Brasília. Exato, né? No placar agregado, o Brasília saiu-se vencedor, 3-2. Lá no Guardian Notícias você já teve dificuldade também com o negócio de número, né? Exatamente. O Maurício foi aprovado lá no Corgés, ele estudou lá no Corgés, foi aprovado em matemática. Isso, porque a gente estava falando dos números do Campinense, que foi campeão da Copa do Nordeste. Aliás, você paraibano, comemorando, paraibano, né? de Campina Grande. Entendeu? Porque a torcida... no jogo lá no Amigão, não gritava o nome do Campinense, nem de Raposa, né, como é conhecido o Campinense. A torcida gritava, é Paraíba. Para você ter ideia do orgulho do povo paraibano, né? De ter o Campinense aí perto do Grande Piauí. E um assunto importante que a gente pode colocar é que, como nós temos 20 clubes em cada divisão, o futebol paraibano está na terceira divisão, a exemplo do futebol carioca, futebol de Brasília. Né? Então foi uma festa muito grande que coloca o Campinense num cenário bacana do futebol brasileiro como campeão da Copa do Nordeste. É verdade, tem que parabenizar o Campinense, parabenizar também o Estádio de Alagoas, né? Porque o Asa fez a final, né? E essa geografia que foi feita do futebol brasileiro, ela na verdade não corresponde à verdade, né? Porque você tem fora da primeira divisão do futebol nacional o estado do Pará, Remo e Paysandu. Pelo menos 12 estados. Nem na primeira, nem na segunda divisão. Você tem Ceará e Fortaleza, você tem Santa Cruz. Santa Cruz, para quem não sabe, é o time que leva mais público ao estádio, né? Incluindo todas as divisões. Então, essa geografia, ela não retrata bem. O Nordeste poderia estar aí com uns 6 ou 8 times, com certeza, na primeira divisão. Né? Finalizando aqui o esporte, nós teremos hoje a abertura da Taça Mané Garrincha, que corresponde ao segundo turno do Campeonato de Brasília. As equipes do mesmo grupo se enfrentam, diferentemente da Taça JK, em que nós tivemos um grupo contra o outro. Dessa vez, as equipes do mesmo grupo se enfrentam. Daqui a pouco, às 15h30, no Agostinho Lima, tem Sobradinho e Unai. No Cerejão, o atual campeão Brasília pega o Brasilândia, atual campeão do primeiro turno, né? E Ceilândia e Capital na reabertura do Abadião, 4h. Amanhã, 2 jogos às 15h30. Tem Lusiânia e Botafogo DF no Serra do Lago, Legião e Brasiliense no Agostinho Lima, e o jogo que a Rádio Mega FM transmite nos 90,9. Com narração do Maurício. Com a narração minha, com toda a equipe lá, Ceilandense e Gama às 4h. Perfeito. Agora, Maurício, ainda dá tempo da gente falar um pouquinho. Quando que a gente fala em futebol, tem que falar do Fluminense, né? Que é o maior time do mundo. Como dizia o Nelson Rodrigues, né? O Nelson Rodrigues disse que todo time é grande. O Fluminense é enorme, né? E aqui entre nós, hein? O Fluminense até começou razoavelmente bem. O Fluminense e Botafogo... Joga hoje até, né? Contra... daqui a pouco, 4 horas, né? Tem o Fluminense contra o Duque de Caxias, o Flamengo pega o Boa Vista, o jogo às 6h30. O jogo do Fluminense mudou de horário por 2 vezes, mas está confirmado hoje em Volta Redonda, às 4h. O que é curioso, Solano e amigos aqui... Solano é botafoguense, ele não entende futebol. Ele não precisa falar nada, está por cima, né? O time que já na decisão, a gente tem que estar brigando ainda, né? Aliás, você viu o lance do Sidorf? O Solano marcaria. Com certeza, né? Não tenho dúvida, até de cabeça. Mas o Abel Braga, na entrevista coletiva na vitória diante do Audax, ele declarou que o Rainer, que foi contratado, vindo do Náutico, completou 80 jogos sem marcar gols na sua carreira como atleta profissional. E ele disse que o Rainer é um jogador tático. Se ele é um jogador tático, ele tem que ser contratado pela polícia técnica, ou então a polícia investigativa, ou então trabalhar na SWAT. Porque função tática não é muito para jogador de futebol. Às vezes o torcedor não quer muito jogador tático, não, professor. Você está sendo injusto com o Abel. Mas o Rainer tem 2 anos que ele não faz um gol. Exato. Né? E o Fluminense, quando procurou um atacante, selecionou e escolheu a dedo. Né? Não, eu vou buscar um atacante que não sabe fazer gol. Entendeu? Aliás, o futebol hoje está ótimo, né? Os laterais não sabem cruzar, atacante que não sabe chutar, é uma beleza, né? E ainda dizem que o Pelé, se jogasse hoje, não marcaria 1.231 gols. Marcaria mesmo não, ele marcaria 5.000. E a gente tem que passar um dado aqui no Tribuna Livre, já que estamos próximos aí à Copa das Confederações, Copa do Mundo. O Brasil nunca esteve tão ruim no ranking da FIFA. O Brasil é o 18º colocado, e o que repercutiu nas redes sociais dessa semana foi um vídeo com as jogadas do Messi e as jogadas do Neymar.
o Messi tomando porrada, se livrando de marcação, partindo e marcando gols. E o Neymar sempre sofrendo faltas, caindo, simulando contusão. E já que você está falando em Messi, aí eu vou, para a gente concluir o programa, eu vou pedir aqui o testemunho, né, do Solano. Primeiro eu quero dizer que fico muito feliz com a escolha do Papa, né? Agora aqui entre nós vai ser difícil aguentar argentino, porque os caras têm o Messi, tem o Papa, já são abusados, então é um negócio danado, né? Mas que escolha maravilhosa, né, do novo Papa, né? Não há dúvida não, é uma esperança para a Igreja Católica, eu fiquei feliz, o mundo todo ficou feliz porque o Papa, ele veio, e já disse, porque ele veio, essa saída logo após a missa, onde ele foi ao encontro do povo, ali na Praça de Roma, é uma coisa realmente E a escolha fantástica. do nome, né, Francisco, ele já sinaliza o que ele quer, né? Humildade, ele busca ajudar os pobres, então foi a escolha certa, o novo Papa, que é o Papa Francisco, é o Papa de todos nós, é o Papa do século. O Papa, o Bergoglio, ele foi bastante, ele mostrou nas pequenas atitudes o que ele quer da Igreja Católica, né? Uma delas foi ser eleito Papa, ir até o hotel, pagar a sua conta, pegar uma van e dispensar todo o luxo andar de metrô, que é a Igreja Católica, né? Também, em cima dessa situação, o próprio anel, que é de ouro maciço, ele preferiu um anel de prata, né, na sua posse como o Papa. Tá, e só para fechar, eu sei que ainda tem pouco tempo, né, mas aí lá na hora, depois a gente vê como é que a gente faz, só para fechar, na primeira missa, né, na cerimônia de entronização, a presidente Dilma foi, né, muito bom. Só que ela foi acompanhada de 52 pessoas. Claro que isso tudo às nossas custas, né? E além disso, ao invés de ficar hospedada na Embaixada Brasileira em Roma, que é um prédio de 20 mil metros quadrados, né? E que seria às expensas do próprio governo, mas seria bem mais barato, não, alugaram, locaram 52 suítes no hotel mais caro de Roma, Hotel a Excelsior. ser R$ 1.500, né, ou dólares, né, não faz muita diferença, e alugaram também mais 17 carros, né, quer dizer, é uma festa com dinheiro. Esse país é muito rico, rapaz, porque desde 1500 que acontecem essas coisas e ele não acaba. Mas nós temos que falar também sobre o direito do consumidor. E para falar sobre o direito do consumidor, temos aqui, né, o nosso amigo Dr. José Vieira, né, que tem 1 minuto de recado para o consumidor. E aí, doutor José Vieira, o que o senhor tem a dizer ao nosso consumidor do Distrito Federal? Olá, consumidores. Queremos lhe manter sempre bem informado, inclusive como ter uma boa saúde. Em uma pesquisa publicada recente nos jornais do Brasil, noticiam de que a bebida açucarada, o chamado refrigerante, vem causando uma série de doenças aos consumidores. Diz lá a notícia que essa bebida vem causando obesidade, diabetes e uma série de cânceres. E tem mais, noticia ainda de que 183 mil mortes no mundo são causadas pelo consumo dessa bebida. É importante, consumidor, que você esteja atento para o consumo dessa bebida. No próximo sábado, teremos mais. Bem, estamos chegando ao fim, o Tribuna Livre, né? Temos meia hora apenas, né? Mas eu quero agradecer aqui aos nossos anunciantes, quero agradecer ao restaurante Esquina Mineira, ali na 704, 705 Norte, né? Quero agradecer a Lojas New, né? Fica no Conjunto Nacional Térreo e no Taguatinga Shopping, né? E agradecer a Prismac Turismo, né? Porque quando a gente precisa de uma passagem aérea online mais barata do Brasil, é lá na Prismac Turismo, né? Que fica no Garvey Parque Hotel. Mas acima de tudo, depois de agradecer meu amigo Solano, agradecer o Maurício Leandro, né, por esse programa, quero principalmente agradecer a você, telespectador, que é a razão de ser do nosso programa. Lhe agradecer pela audiência, pela paciência que teve conosco e, se Deus permitir, sábado que vem estaremos juntos novamente.